Pessoas, só finalizando o capítulo 30 do livro de Gênesis, para o pessoal que está chegando agora, a gente viu o momento em que Labão ele faz um novo pacto com Jacó, e nesse pacto Jacó ele vai pedir um determinado salário, e o salário foi que Labão desse a ele o rebanho que fosse salpicado e malhado, ou com X características. Durante o momento em que Jacó ele cuida do rebanho, ele vai usar de algumas artimanhas para que o rebanho nasça com as características que ele deseja. E eu não falei isso ao longo dos vídeos, mas ele vai usar dessa artimanha somente com os rebanhos que eram fortes. Os mais fracos ele deixava para Labão. Dessa forma, Jacó ele vai enriquecer, ele vai conseguir prosperar, e isso em um curto período de tempo. Em relação ao enriquecimento, galera, de Jacó, além de Jacó aumentar significativamente o seu rebanho, um outro motivo pelo qual Jacó ele enriquece é porque Jacó comercializava a lã dessas ovelhas, né? Ele tinha ali já alguns camelos nesse momento, já tinha um rebanho muito grande, e aí ele usava a lã dessas ovelhas, mandava inclusive para outras regiões, como o Egito e as regiões ali próxima a onde ele estava. Mas galera, vamos para as lições, né? A gente já está finalizando o texto, vamos entender o que esse capítulo, ou o final desse capítulo, ele quer nos dizer, ou o que Deus quer nos dizer. Pessoas, eu acho que uma das lições que a gente consegue extrair é que Jacó, mesmo ele vivendo em um ambiente onde a prática da idolatria era constante, onde as pessoas que estavam em volta dele não cultuavam o Deus verdadeiro, não cultuava Yahvé, ele não vai se contaminar, ou ele não vai se render a essa prática. Ele vai continuar firme, vai continuar elevando ou inclinando o seu coração para o Deus Criador dos céus e da terra. A gente precisa entender que da mesma forma que Jacó ele não se contamina, ou ele não se rende ao meio em que ele estava, a gente também precisa ser dessa forma. Como assim, Manuel, se a gente precisa ser igual a Jacó? Eu acho que independente do meio em que eu e você estejamos inseridos, nós não podemos nos inclinar, ou não podemos trazer práticas que não estão em acordo com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras para as nossas vidas. E aí a gente está sujeito a estar em diversos locais. Eu vou começar pelo local de trabalho. Acredito que a galera que me acompanha, a maioria tem um emprego, trabalha, às vezes trabalha em empresa, setor público, mas no local de trabalho a gente tem contato com diversas pessoas que não têm o temor de Deus e que não professa a mesma fé que eu e você. E quando eu falo a mesma fé, não acredita às vezes em Cristo, e às vezes até zomba das Escrituras Sagradas. E aí algumas pessoas vão ter comportamentos extremamente em desacordo com as Sagradas Escrituras. E você precisa olhar para esse texto, você precisa olhar para a vida de Jacó e entender que por mais que Jacó estivesse longe de casa, por mais que Jacó ele estivesse inserido num meio completamente pagão, onde as pessoas tinham uma fé diferente das dele, Jacó ele vai se manter firme, ele vai dar um bom exemplo, ele não vai se render a essa nova cultura. Eu e você precisamos agir dessa forma, precisamos ter consciência, primeiro, da fé que a gente professa, a gente precisa ter firmeza em relação aos princípios que a gente carrega dentro da gente, e não permitir que o meio no qual estamos inseridos nos molde. Galera, tem uma frase, se eu não estiver enganado, é de Lavoisier, que ele vai dizer que o homem é fruto do meio. E de fato eu concordo com essa frase até certo ponto, e aí eu vou te explicar o porquê que eu concordo com essa frase até certo ponto, que o homem é fruto do meio em que vive. Em relação a alguns hábitos, a gente acaba absorvendo e a gente acaba incorporando
a nossa estrutura. Eu vou dar um exemplo. Se você mora em um estado, vai para outro estado, você automaticamente absorve o sotaque desse novo estado. Até esse ponto eu concordo com Lavoisier, mas em relação aos princípios, em relação à fé que a gente carrega dentro de cada um de nós não podemos abrir mão dessa fé. Eu estou falando isso para você entender que em qualquer meio, não só no local de trabalho, mas na sua vizinhança, com as pessoas que você tem contato, que você não internalize e não absorva aquilo que não edifica a sua alma e aquilo que não te aproxima de Deus. Que você tenha em mente que tudo aquilo que te afasta de Deus, que tudo aquilo que não está em acordo com as Sagradas Escrituras, que você não internalize isso, que você faça como Jacó, que você continue testemunhando, que você continue professando a sua fé e que nada abale a sua crença nesse Deus Criador dos céus e da terra. Pessoas, uma outra lição que a gente consegue tirar desse texto aqui é em relação ao ato de Jacó para tentar enriquecer. A gente vai perceber Jacó furtando, porque foi isso que Jacó fez. Jacó ele vai furtar, ele vai enganar, vai usar da mentira para aumentar o seu rebanho, para enriquecer. Primeiro que Jacó não precisava fazer isso, Jacó não precisava usar dessa artimanha, até porque mesmo o Deus Criador dos céus e da terra, que era o Deus dele, o iria abençoar, independente de qualquer coisa que Jacó fizesse. Porque as bênçãos de Deus nas nossas vidas, a nossa prosperidade, o nosso sucesso não depende, pessoas, exclusivamente daquilo que a gente faz, mas depende da vontade de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se Deus ele não quiser, você não vai ser abençoado, você não vai prosperar. Se Deus ele não permitir, você pode fazer o que você quiser, você pode empenhar todos os seus esforços em prol de um objetivo. Se Deus não permitir, você não vai alcançar esse objetivo. Lógico que vai surgir aquela ideia de que a gente tem que fazer a nossa parte, de que a gente tem que ter uma iniciativa. Isso é verdade. Nós temos que ter uma iniciativa. A gente, fazendo uma referência a Lázaro, né, a morte de Lázaro, temos que retirar a pedra para que Cristo nos ressuscite. Só que a nossa atitude, ela não pode sair dos parâmetros não só cristãos, mas dos parâmetros éticos e dos parâmetros legais, porque a mão de Deus não está sobre atitudes desse nível. Pessoas, o interessante é que Deus ele já havia mostrado para Jacó quais tipos de animais iriam nascer. Esse texto está em Gênesis 31, 10 a 12, e o texto vai dizer que Deus mostra em sonho a Jacó que os animais que iriam nascer em maior quantidade eram justamente os salpicados e malhados. Ou seja, Deus mostrou para Jacó que iria abençoar ele, ou seja, não precisaria Jacó trapacear, não precisaria Jacó enganar o seu tio Labão, mas mesmo assim Jacó vai enganar. Galera, às vezes Deus nos mostra qual é a vontade dele, às vezes Deus fala pra gente o que ele quer de mim, o que ele quer de você, mas mesmo assim, às vezes a gente tende a relutar e a não aceitar a vontade de Deus ou não querer aquilo que Deus quer para as nossas vidas, e a gente acaba, de certa forma, quebrando a cara, a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Uma outra lição, você precisa aceitar a vontade de Deus e entender, não entender, mas reconhecer a voz de Deus, reconhecer os sinais que Deus ele mostra, ele traz para você. Mas é isso, pessoas. Essas são as lições que a gente consegue retirar desse texto, Gênesis 30, versículo, na verdade, 25 até o 43, que você olhe para a vida de Jacó e que você perceba que todas as bênçãos ou provações também que você enfrenta, que você tem, isso é fruto da vontade de Deus, da vontade de Yahvé. Se for uma provação,
Ele vai te dar a vitória, basta você permanecer firme, buscando